Agora não é mais diminuir, aí você tem um desafio diferente. Vamos falar de base ainda, mas desse garoto do São Paulo que está brilhando demais. Rian Francisco está brilhando na Copinha. E semifinal da Copinha contra o Criciúma, o São Paulo estava perdendo até o finalzinho, 44 do segundo tempo. Chega esse menino e marca com 2 pênaltis que, olha a frieza do garoto, olha a personalidade, Alicia Klein. Que sucesso esse menino que está surgindo, hein? Olha, fantástico, né? A gente fala muito da questão da hora certa de subir, que tem a ver com a parte física, com a parte técnica, mas tem muito a ver com a parte emocional, né? E se tem uma coisa que o Rian mostrou ontem, mais do que nunca, foi essa frieza, esse controle das emoções, lembrando que ele tinha estreado no profissional um dia antes, né? Portanto, jogado 24 horas antes, né? Com o São Paulo profissional principal no Paulista, aí vai para um jogo desse tamanho, tem a oportunidade de ser, né, decisivo, como ele vem sendo na Copinha toda, e faz isso aí, né, gente? Eu não tenho a menor condição de fazer isso aí, eu mal tenho condição de assistir, imagina ter o emocional para entregar o que esse menino está entregando. E aí tem uma história muito bacana, né? Ele é da mesma geração do Endrick, né, formado na base do Palmeiras inicialmente, mas acaba não conseguindo muito espaço, porque é uma geração que tem muitos jogadores nomes que a gente conhece, nomes que ainda estão subindo, e ele vai perdendo espaço, acaba de comum acordo com o Palmeiras saindo, né? Tem um processo aí de transição e chega no São Paulo só no Sub-17. E aí, no ano passado, estourou de vez e está brilhando, e é um nome muito importante para um São Paulo que vai precisar contar com a base esse ano, né? A gente está falando aí das questões financeiras, de um Palmeiras que hoje também utiliza muito a sua base. O São Paulo, por todas as restrições que tem, com o tamanho da dívida e tentando se organizar minimamente, não vai poder contratar no mercado como seus adversários. Então, está olhando muito para a base. E eu acho que esse é um nome, o Rian é um nome que a gente vai ver bastante no time do Zubeldia, porque o São Paulo vai precisar e ele vem dando demonstrações de que está pronto emocionalmente para subir, né? É um jogador grande, de jogo grande, e numa partida importante, decisiva, garantindo essa vaga do São Paulo na final. Tá aí essa foto maravilhosa dele com o Endrick, eles têm meses de diferença, embora não pareça, né? A gente sabe que o Endrick é um prodígio também fisicamente, mas olha essa geração, né, gente? Olha o que a gente está vendo hoje desses atletas e do que é o futebol de base no Brasil, os talentos que a gente é capaz de produzir. Essa foto é muito legal, né? E a história é curiosa, né? Porque o Endrick vai para São Paulo não quer dar o emprego para o Douglas, né? Ou não topou dar o emprego para o Douglas, pai do Endrick, vai parar no Palmeiras, e o Rian Francisco começa no Palmeiras e depois faz o caminho contrário. Vai pro São Paulo. O São Paulo avaliou, e essa informação é legal, porque o São Paulo avaliou que o Rian, os 45, um pouco mais de 45 que ele fez no jogo lá contra o Botafogo, bola na trave, é bem verdade que o time não ajudou a ele ter mais oportunidades de finalizar, como ele está pronto. A análise interna do São Paulo hoje é que o Rian está pronto para jogar no profissional. E assim, a direção, e o Belmonte aqui mesmo disse, estou encantado com ele, espera que a comissão técnica, claro, vai respeitar a decisão da comissão técnica, mas há uma expectativa interna na direção de São Paulo que o Zubeldia dê oportunidades para o Rian Francisco no time de cima em 2025. Agora, você sabe qual é o jogador que o Zubeldia mais tem certeza da base? Hugo. O Hugo. Já elogiou bastante. Disse que ele atuou como um veterano aqui. E não à toa, o Rian Francisco jogou contra o Botafogo, né, com o Maxi Cubeiras, mas o Hugo também jogou. Então, o Hugo tem uma certeza de que vai ficar no time de cima nessa temporada inteira por 2 motivos. Porque é o jogador mais admirado pelo Zubeldia, dos que estão na Copa São Paulo, e porque ele estourou a idade. Que aí é uma questão prática, não é uma questão de avaliação. Ele estourou a idade e o Zubeldia quer contar com ele. O Rian Francisco vai subir. O Ferreira vai subir, o Lucas Ferreira vai subir, o Matheus Alves vai aparecer, o Negrutti, que há muito tempo se fala do Negrutti, há 3 anos se fala que o Negrutti vai entrar no time de cima. O Negrutti tem uma questão de maturação também que é um pouco mais lenta. O Igor Felisberto, que é lateral. Mas assim, o Hugo é uma certeza de que vai ficar. O Rian vai disputar um espaço com o André Silva, né?
O André Silva pode ir para a ponta. Que eu queria entender melhor, até acho que o Hernan pode falar isso bem. Como que o São Paulo vai tratar esse garoto a partir de agora? E ele chega com que status dentro do time do São Paulo? Tipo, não, moleque da base vai ter que remar ou vai ser tratado aqui como uma joia mesmo que está surgindo, vamos cuidar, porque vai trazer muitos frutos pra gente. Ele não joga a final, né? Ele não joga a final, Ele está suspenso na final. Se pegar o William Gomes, por exemplo, é um jogador que, quando subiu, teve proposta de clube inglês e o São Paulo renovou o contrato dele e a multa rescisória hoje é 600 milhões de reais. O William Gomes, no ano passado, teve algumas oportunidades, tanto que ele foi titular contra o Botafogo, mas aí ele foi sacado porque, de fato, ele sentiu o jogo. E aí ele deu uma sumida com o Zubeldia. O Zubeldia colocou ele meio que no fim da fila, esperando. Ali se teve uma compreensão de que, precisamos tratar cada um de uma maneira e com calma. Obviamente, o Zubeldia sabe que esses moleques têm muito talento, mas vai ter ali uma situação em que não vai queimar a etapa para não ficar uma imagem ruim como a do William Gomes no jogo contra o Botafogo especificamente. O William Gomes pode sair do São Paulo, inclusive, porque tem a situação lá com o Porto tem interesse no William Gomes. Então, assim, Rian Francisco, Hugo, esses moleques vão ser tratados com muita tranquilidade para não queimar a etapa. Mas a direção, repito, acha que o Rian Francisco está pronto e quer que o Zubeldia utilize ele mais. Ô, Alicia, pensando nessa entrada, né, do Rian Francisco no time principal, hoje o setor ofensivo do São Paulo é um setor concorrido. Você tem o Oscar que chegou, você tem o Lucas, Luciano, Caleri, o André Silva também. Dá para esse garoto já brigar por essa posição ou calma, também não é assim? Ele brilhou na copinha, vamos ter paciência. Eu acho que é sempre bom a gente ter calma e paciência quando se trata do acesso de garotos da base, né? É fundamental e é um dos fatores, eu acho, assim, de um divisor de águas na carreira desses jogadores, a maneira como eles sobem, a velocidade com que eles sobem, os jogos em que eles entram. Para usar o exemplo do Endrick aqui, abraçado com o Rian na foto, né? Houve uma pressa, uma cobrança da torcida para que o Endrick entrasse no Mundial. E o Abel falou, não, vai para a Disney. Né? Então, eu acho que assim, o Rian, justamente por ter o São Paulo hoje, ter várias opções no ataque, ele não precisa ser a salvação da lavoura, o que eu acho muito bom. Sempre me preocupa quando um jovem da base sobe como o salvador da pátria, porque aí a chance dele se queimar é muito grande. E esse setor ofensivo do São Paulo hoje tem muitas questões, a gente ainda não sabe, né? Você falou do Oscar, é a grande contratação do São Paulo para a temporada. Pelo pouco do que a gente viu na FC Series, não dá para cravar como esse São Paulo vai jogar, como o Oscar vai entrar na equipe, como ele vai jogar com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas. Então, eu acho que essa formação ainda está em aberto, e acho que ainda está em aberto para o próprio Zubeldia, porque é pouco tempo ainda de preparação, mas eu acho que o Rian fica sendo uma ótima opção, seja uma ótima opção de segundo tempo, seja uma opção nos momentos de rodar elenco, né? Porque o São Paulo começa uma temporada que dura praticamente 12 meses, né, com só a parada do Super Mundial para quem não vai aos Estados Unidos, e vai precisar rodar o elenco. Né? O calendário é massacrante, começou, né, há 10 dias e vai até o Natal. Então, quanto mais opções o Zubeldia tiver, mais ele vai poder poupar certos jogadores. E eu não acho que alguns jogadores vão dar conta de jogar um jogo a cada 3 dias. Então, o Rian pode ser uma boa opção, mas eu acho difícil que ele seja um jogador titular nesse momento, a menos que, né, ele mostre, como o Endrick acabou mostrando no Palmeiras, ser uma força imparável e coloque esses jogadores no banco. Mas até pelo investimento feito no Oscar, por exemplo, eu acho que são jogadores que vão ter prioridade nesse momento. E, de novo, né, torcedores, calma, é só um garoto, jogou pouco mais de um tempo no time profissional, numa partida, aliás, horrorosa, né, da estreia do São Paulo, do São Paulo completamente alternativo, e 24 horas depois jogou de novo pela Copinha e fez isso aí, né? E aí vale dizer, Luísa, só uma coisa que eu acho muito impressionante, ainda que a gente esteja falando de garotos que se recuperam rápido e tal, o São Paulo jogou quinta contra o Fluminense, jogou sábado contra o Cruzeiro, né? Na quinta contra o Fluminense venceu nos pênaltis, então foi um jogo muito desgastante. Sábado contra o Cruzeiro, segunda ele jogou
pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo, e na terça ele jogou de novo pela Copinha. Então, assim, uma capacidade de manter um nível técnico com esse desgaste, jogando a cada 2 dias ou jogando 2 vezes em 2 dias, é impressionante. Impressionante. Estrutura. Acho que conta muito a estrutura. Não, o Rian, que a Alice está dizendo, é verdade, mas o São Paulo essa semana também é impressionante. O São Paulo jogou sábado, segunda, terça, quinta. Torcedor de São Paulo tem de São Paulo todo dia. Não, outra. Se o Corinthians ganhar do Grêmio hoje, tem São Paulo e Corinthians sábado no Pacaembu e São Paulo e Corinthians domingo no Morumbi. É verdade, porque está confirmado o Pacaembu na final da Copinha e daqui a pouco, às 5 da tarde, tem a outra semifinal entre Grêmio e Corinthians. E se o Corinthians passar, e a gente vai ter um clássico majestoso na final da Copinha, vai ter torcida única, segundo a nossa apuração aqui do UOL, comando de campo do time de melhor campanha. Que é o São Paulo. O São Paulo. Então, tem São Paulo e Corinthians 2 vezes, sábado, se o Grêmio pode classificar perfeitamente, né? Sim, claro. E o Corinthians é dirigido pelo Orlando Ribeiro, que foi campeão da Copa São Paulo pelo São Paulo e que foi técnico do Santos, vice-campeão da Copa São Paulo e depois técnico do Santos profissional. O Orlando Ribeiro é o técnico do Corinthians hoje. Ele é especialista em base. O Grêmio tem um belíssimo time, mas vai pegar um time do especialista em base, que é o Orlando Ribeiro. Se o Corinthians passar, eu estou fazendo toda a ressalva porque o Grêmio pode passar, evidentemente, é São Paulo e Corinthians com o mando do São Paulo no sábado, São Paulo e Corinthians com o mando do São Paulo e torcida única nos 2 jogos do São Paulo. Isso mesmo. Ô Lu, rapidinho, eu sei que a gente está com tempo curto, mas assim, a Alicia falou uma coisa que é bem verdade. O Endrick, o Abel teve muita paciência com ele. A história da Disney, do Mundial, o jogo do Boca Juniors que segurou o Endrick, mas a gente vai ver com o Rian Francisco um filme se repetindo. Porque assim, ele vai ser o reserva do Caleri e do André Silva, mas quando tiver um resultado ruim, a torcida vai começar a gritar Rian, Rian, como foi? Gabriel, o Endrick, é um filme que se repete. Vai ter uma pressão, né? Tipo, ó, o garoto aí, olha pro garoto, não coloca o garoto pra jogar. Problema do Zubeldia, se vira Zubeldia. Quer opção? Tem uma